alimentou. Jesus responde: ó mulher, pra mim é feliz. Em som de ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos, os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode diminuir um pouquinho aí o geral para diminuir aí o ruído. Isso, tá bom. Meu irmão, minha irmã, o Senhor fala que vai enviar o Espírito Santo. Falamos aqui outra vez, o Espírito Santo ele é um pouco desconhecido, principalmente no Ocidente. No Oriente, os católicos têm uma proximidade maior com o Espírito Santo. Muitas vezes não damos tanta atenção ao Espírito Santo. E nós temos que corrigir isso, porque sem o Espírito Santo, a igreja não é edificada. Cristo é o corpo místico, o Espírito Santo é a alma da igreja. São os dois defensores, são os dois paráclitos, os dois missionários do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos aprofundar, e é claro, é um oceano inesgotável o Espírito Santo. No final do século XIX, o Senhor suscitou em alguns místicos santos, no Papa Leão XIII, Beata Helena Guerra, Santa Maria de Jesus Crucificado e outros, essa devoção maior ao Espírito Santo, devido ao que a igreja ia passar no século XX, que foi um século das guerras, das perseguições, de muitos martírios. Inclusive o século XX deu mais mártir para a igreja do que os 3 primeiros séculos. E essa invocação do Espírito Santo, esse tempo que nós estamos vivendo não é diferente, estamos aí na continuidade. Há uma necessidade de invocarmos o Espírito Santo devido ao tempo que nós estamos vivendo. Mas é para invocar, é para receber em porção dobrada o Espírito Santo. Os apóstolos que nós estamos ouvindo aí nos Atos, eles já tinham recebido o Espírito Santo em Pentecostes. Então nós precisamos escutar a igreja que diz para nós nesse tempo pascal, não apenas a nível litúrgico. A liturgia é para nos atualizar o mistério, para vivermos,
mas é pela nossa necessidade. Devemos invocar o Espírito Santo e ele precisa vir. Essa é a forma de Jesus não nos deixar órfãos. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, vos darei um outro defensor. Então nós temos que estar em união com o Espírito Santo. Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo. A gente nem sabe a magnitude do que é isso. Ser esposa do Espírito Santo. Nós não temos nem como compreender isso. Mas nós podemos aproveitar isso e pedir a ela que suplique ao Espírito Santo que venha sobre nós, como suplicou com os apóstolos que perseveravam em oração com a Mãe de Deus, como nós fizemos aqui na novena, vamos fazer na próxima. Pedir o Espírito Santo. Isso precisa se tornar um hábito. Isso precisa se tornar algo mais constante. O Espírito Santo é o defensor que vem em socorro da igreja. É Ele que repele o espírito maligno, como rezamos no Veni Creatus. Ele que é a nossa defesa contra o maligno, o mundo, o Espírito da verdade, que Jesus acabou de falar no Evangelho de hoje. Para combater o quê? O erro que nós falamos esses dias, devido às aparições de Fátima, para combater a ambiguidade, a palavra dupla, as ideologias. Tem alguns erros que eles são mais evidentes, são mais grosseiros, mas tem outros erros que são muito sutis, que não são tão simples assim de serem percebidos. É preciso estar cheio do Espírito Santo. Uma vez São João da Cruz identificou-lhe uma freira que tinha um dom de ciência muito apurado, que aquele dom não vinha de Deus, vinha do maligno. Mas por quê? Porque São João da Cruz era cheio do Espírito Santo, tinha um dom de discernimento muito apurado. E aquela freira mesmo aconselhava muita gente. Aparentemente bem. Quantas vezes a gente está rezando por intenções que nós pensamos que é a mais urgente para nós e nossas famílias? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Quantas vezes a gente faz uma quaresma de São Miguel, um novenário, a quaresma pensando: eu estou precisando disso. Algumas vezes Deus confirma, outras vezes, muitas vezes eu falo: olha, o problema não é esse. E a gente, com a nossa certeza, achamos que é aquele. Como aquele paralítico, que levaram o paralítico, mas a primeira coisa que o Senhor fez foi dar o perdão. Nós nos enganamos até nos nossos pedidos. É preciso ter o Espírito Santo, não em pouca medida, mas em uma medida transbordante, para podermos enxergar o que o Senhor quer mostrar. Para a nossa oração, São Paulo vai dizer: a gente não sabe pedir o que convém. Não é que a gente não queira acertar, ou não queira pedir o certo, mas se engana, há um erro. Muitas vezes tem uma cortina de fumaça e a gente não acerta. É preciso então pedir o Espírito Santo que Ele venha. Nossa Senhora Imaculada não passou pelo engano, pelo erro, passou pelo sofrimento, mas não pelo erro. Ela nos ajuda a conseguirmos ver, mas isso o Espírito Santo precisa ser derramado em nós. Precisa ser derramado em nós. Eu dei um testemunho aqui, tenho muitos testemunhos dessa invocação do Espírito Santo. Um deles, esse ainda não coloquei, uma criança que estava com dificuldade para o estudo. Tem muitos testemunhos de estudo. Para o estudo ali, criança do 1º grau, que a mente não conseguia compreender a matéria. A mãe botou a mão na cabeça do menino. Uma vez ali na semana, rezava pedindo o Espírito Santo. Rezava pedindo o Espírito Santo. Você não precisa orar em línguas. Oração de mãe, de pai, tem autoridade.
Oração simples, Espírito Santo vem. Pode-se orar em línguas também, mas se não souber, não tem nenhuma. Não é isso que vai trazer mais ou menos? E aí a criança então começou a compreender a matéria. Começou a dizer, agora eu estou conseguindo entender. Claro, foi passando os dias, né? Rezando. Como a água que você vai jogando na terra seca, depois não fica mais seca. Mas aí nós deixamos passar. Isso é uma coisa simples, mas que perturba, que prejudica o futuro, prejudica a autoestima, aí vem um bando de doenças espirituais. É uma cadeia de qualquer forma, é uma opressão. E nós temos um defensor e não usamos. Temos um paráclito e não usamos. E é preciso, por isso que os apóstolos disseram, o Espírito Santo em nós decidimos tal coisa. O Espírito Santo em nós, o Espírito Santo enviou Paulo para tal lugar, para outro lugar, para cá, para acolá. Era decidido no Espírito. É claro que nós temos que começar a pedir. Tem que começar a fazer parte da nossa vida, porque nós somos a geração pós-pascal. Os Atos dos Apóstolos é para todo o período agora até a segunda vinda de Jesus. Nós somos a geração pós-pascal. Então os Atos dos Apóstolos estão acontecendo hoje. Não é só para aquele momento. Até a segunda vinda do Senhor. Então nós temos que invocar para nós, para os nossos, entre nós, pedir o Espírito Santo. Essa oração precisa ser comum. Foi a primeira novena da igreja. Foi a primeira novena que a igreja fez, foi a de Pentecostes. Jesus disse na ascensão, vamos ver no próximo domingo, permanecer em oração em Jerusalém, até que venha o Espírito Santo. Eles ficaram 40 dias depois da ressurreição foi a ascensão, e 50 dias Pentecostes, foi a primeira novena da igreja. E eles ficaram tão cheios, nós vamos ver isso, Pentecostes, que achavam que eles estavam embriagados. Olha, a gente nem imagina como é que deve ter sido esse derramamento. Eles achavam que eles estavam embriagados. Eles não estavam só alegres, eles deviam estar sem conseguir se segurar. Tamanho foi o derramamento do Espírito Santo. E ali Pedro já começa uma pregação. A gente vai ver isso depois. Mas na nossa missão lá, seu trabalho, na sua família, estiver passando mal, isso, então vamos ver aí. Isso, quem puder ajudar, isso. Vai pegar um pouco de água. Não, pode ficar sentado aí também, for melhor. Se precisar de um pouquinho de ar. Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, eu confio em vós. Precisando, né, vamos dar a continuidade. Enfim, pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo vem em socorro daquilo também que a gente não sabe. Muitas vezes o pai e a mãe na educação dos filhos, que desafio. Um patrão na condução dos empregados. Pessoas que precisam tomar decisões. Pessoas que precisam organizar. Pessoas que precisam, me lembro de um juiz, que todo dia ele ia na adoração.
Nós íamos na adoração no mesmo horário. Isso antes de eu ser seminarista. Ele ia na adoração todo dia. Ele ficava lá no fundo, né? Chegava no final do trabalho, ele passava na adoração. Aí eu estava lá quase todo dia também, e ele também. Eu perguntava: você vem adorar aqui? Que bom, tal. Eram poucos os adoradores. Aí a gente conversou, eu falei: eu sou juiz, eu julgo a vida das pessoas. Isso é muito sério. E eu sei que eu vou responder por isso, se eu julgar errado. Então venho aqui todo dia pedir a luz do Espírito Santo. E ele sabe que vai ser julgado mesmo. Sabe. Sabe, porque o que o Senhor confia, Ele capacita. Mas ele estava lá pedindo: ilumina, Senhor. Tá certo. Um professor, um diretor, um cientista, como os cientistas estão precisando da luz do Espírito Santo. Aqueles que ensinam, que educam, os que decidem, os que governam, qualquer espécie de autoridade. A luz do Espírito Santo. O que Salomão pediu? Senhor, me dá sabedoria para governar esse povo numeroso. Sabedoria, um dos 7 dons do Espírito, o maior. E o Senhor se agradou daquela oração. Não, pode, com toda a tranquilidade. É isso. Então, cabe a nós pedir, o Senhor quer dar, nós devemos querer receber. Que essa oração que já estamos insistindo desde a ressurreição, agora nesse momento, ela seja incrementada por nós na nossa oração pessoal. Que Ele venha em socorro à nossa fraqueza. Vamos ficar em pé e professar a nossa fé.